Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus tenha liberdade pelo Espírito Santo em ministrar em nosso coração e nos conduzir em tudo que Ele tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de te convidar para nós meditar um pouco mais na palavra do Senhor. E o tema de hoje é: o pecado abre brecha em nossa vida para o maligno, mas a santidade nos eleva a Deus, nos eleva aos céus. E vamos meditar em alguns textos para nossa reflexão sobre esse tema. Vamos começar lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, aonde que nós vemos: mas cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido da luz do pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Nós vemos aqui, né, que existe uma trama terrível pelo nosso inimigo espiritual, né, para tentar de alguma forma nos levar a abrir essa brecha para ele, porque ele não pode invadir a vida de ninguém, a não ser que a gente abra a porta para ele. Existe uma lei espiritual e ele não pode invadir a vida de ninguém, a não ser que haja pecado. No pecado não confessado diante de Deus, ele tem liberdade para entrar e ele vai fazendo aquele embaraço e trazendo toda a destruição que o pecado ele traz, né? Mas nós vemos também em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessar os nossos pecados, ele, Deus, Senhor Jesus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que ser rápidos, né? Uma coisa que nós devemos evitar, assim, evitar com toda a nossa força é o pecado. Primeiramente, porque o pecado, ele entristece o coração de Deus. O pecado, ele nos afasta da nossa comunhão com Deus. O pecado, ele, né, ele atrapalha nós ouvir a voz de Deus, nós estar em comunhão com Deus. O pecado é terrível, primeiramente por esse aspecto, por nos fazer, né, nos separar do nosso Deus. E, consequentemente, quando nós estamos longe do nosso Deus, né, não existe, né, esperança, não existe boa sorte, não existe. Existe o inimigo tendo liberdade para roubar, matar e destruir. Por isso, quando nós damos uma tropeçada, nós vacilamos na vigilância e erramos, pecamos, nós temos que ser rápidos, rápidos para se arrepender diante de Deus, rápidos para confessar diante de Deus nossos pecados, rápido para pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, para que então o sangue do Cordeiro possa vir nos lavar, nos purificar, para que então o inimigo não tenha, né, vantagem, ou, né, se ele entrar rápido, né, mas o arrependimento rápido, o confessar rápido também, né, o expulsa, né, porque o Senhor, ele é misericordioso, né, ele é misericordioso e ele é perdoador. Então, nós precisamos, né, ter essa sabedoria. Primeiramente, é buscar em Deus a força e o poder para não entrarmos em pecado, como o próprio Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, pedir a Deus a força e o poder para nós não entrarmos, não cairmos em tentação, pedir a Ele que nos livre do mal. Né? E se porventura, né, nós vacilarmos, né, descuidarmos da vigilância, da oração e acabar sendo seduzido e cometer algum pecado, sermos rápidos para nos arrepender e confessar. Porque é interessante nós parar e pensar, olha só, quando nós pecamos, você pode olhar para a sua própria vida, para suas próprias experiências, quando você peca, quando você sabe que você está pecando, você, né, você percebe que o inimigo de alguma forma tem vantagem na sua vida e você percebe, né, a destruição que vem, as ruínas que vem, os prejuízos que vem, né, porque ele faz isso. Ele não perde tempo, né? Então nós precisamos ser rápidos. Mas outra coisa também que nós precisamos entender é que, né, se o inimigo ele tem tanta liberdade, né, para destruir mediante o pecado, né, que o homem dá, que o homem faz, que o homem abre brechas. Agora imagina um homem santo. Imagina um homem santo como os céus é aberto para ele.
pelo mérito de Jesus Cristo. Olha só, né, se nós parar e pensar por esse lado, meditar por esse lado, nós vemos, né, como é grande, né, o prestígio que um verdadeiro cristão que busca em Deus santificação, que busca em Deus uma alegria, uma completude na comunhão com Deus, né, como que os céus é tão aberto para esse cristão, para essa pessoa que sinceramente busca a face do Senhor, que sinceramente busca lavar as suas vestes, né? E os céus está aberto para essa pessoa. A oração dela sobe, a oração dela chega até Deus, Deus responde, porque a comunhão está aberta, porque ali está o livre acesso mediante, né? Claro, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E nós vemos um exemplo de um homem, inclusive, né, eu até ministrei um dia para trás a respeito dele também, Elias, profeta Elias, né, era um homem, né, aqui nós vemos aqui em Tiago 5, 17 e 18, Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Nós vemos aqui Elias, né, em comunhão com Deus, né, Elias em santificação em Deus, e os céus estavam abertos para ele. Era um homem como nós, todos os profetas que nos antecederam eram homens como nós, sujeitos também a fraquezas, precisando vigiar as suas vidas, precisando buscar força em Deus em oração, precisando, né, se voltar para Deus para permanecer nessa vida em comunhão com Deus, né, sujeito ao pecado, mas também com esse privilégio, né, da graça de Deus que nos é dada, da misericórdia de Deus que nos alcança. E eles faziam uso, né, eles viviam essa vida de santidade, de comunhão com Deus, e eles estendiam a mão da fé pela oração da fé e trazia para a terra os céus, trazia para a terra a bênção de Deus, trazia para a terra a vontade de Deus. E assim também, né, nós, nesse tempo, nessa geração, né, os cristãos, né, que se santificam, que buscam a face do Senhor, também têm os céus abertos. E nós precisamos reivindicar essa graça sobre nós, sobre a nossa família, sobre as pessoas à nossa volta. Nós precisamos agir, nós precisamos ter a ação da fé, né, que é crer que esses céus estão abertos, é crer que Deus ele contempla, né, o coração que busca a face dele, que busca a santidade nele pelo mérito de Jesus Cristo, e acessarmos essa virtude, acessarmos essa graça, porque os céus está aberto para nós. Nós observamos que o inimigo espiritual, ele não perde tempo. Uma vez que a pessoa peca, o pecado está ali não consertado, não confessado, ele vem trazendo destruição, ele vem roubando e matando, destruindo. E então, agora, por outro lado, o cristão, quando está com a vida santa, né, a vida ali em Deus, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa trazer os céus para a terra, ele precisa agir. Nós não simplesmente somos cristãos, somos santos, né, para ficar como que um enfeites em uma prateleira ali, ó, só para ficar bonito. Nós precisamos agir, nós somos chamados para ação como filhos de Deus. Os céus estão abertos e nós precisamos trazer os céus para a terra. Nós precisamos trazer a presença de Deus mais e mais para nós em oração e também para as nossas pessoas à nossa volta, né? Então, que fique essa reflexão, né, de que nós precisamos, todos sem exceção, precisamos vigiar e orar, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos buscar a santidade que Deus tem para nós, através do Espírito Santo, pelo sangue que nos foi derramado, pelo mérito que nos é dado em Jesus Cristo. Nós precisamos, né? E precisamos também usar da autoridade, usar desse privilégio que nós temos, né? De acessar os céus, de trazer o reino de Deus à terra, de trazer a presença de Deus à terra para nós, para a nossa família, para as pessoas à nossa volta. Né? Quando nós oramos, né, com fé, com coração em Deus, Deus ele intervém, Deus ele move, ele faz, Deus ele dá livramento, ele dá provisão, ele dá conforto, ele leva a pessoa a meditar, ele leva a pessoa a arrepender, leva a pessoa a deixar maus caminhos, ele liberta pessoas. Né? Agora, se nós não fazer, se nós não orar,
Se nós simplesmente viver, eu sou, né, cristão, eu nem não ter ação, por isso que Tiago também em outro momento fala, né, que a fé sem obras, ela é morta. A nossa fé, ela precisa ter ação. Ação, eu creio, eu estou vivendo em Deus e eu chamo a presença de Deus, eu ajo, eu faço, eu oro, eu jejuo, eu abençoo, sabe, eu intercedo, eu vigio, sabe? E ação, ação, nós precisamos de ação. Olha só que privilégio que o cristão que se santifica tem, os céus está aberto. Olha que privilégio, os céus está aberto para nós receber tudo que Deus tem para nós. E através de nós, que Deus nos leve a essa reflexão, que Deus nos leve a essa responsabilidade que nós temos, responsabilidade de usar da misericórdia de Deus para nós, da misericórdia de Deus para os outros, né? Orando, intercedendo, pregando, testemunhando, jejuando, dividindo a palavra de Deus. Que Deus nos leve a essa reflexão santa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela tua misericórdia, meu Deus. E eu peço, Senhor, traga clareza, meu Deus, essa ministração aos corações. A clareza, meu Deus, que o Senhor trouxe a mim nessa ministração, traga também aos corações que me ouvem. A clareza, meu Deus, que sim, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, como o Senhor nos adverte, orar para que o inimigo não tenha vantagem contra nós, para nos seduzir e nos levar ao pecado. E o pecado então nos leva à destruição, nos leva a nos afastar de Ti, nos leva a ficar vulneráveis ao inimigo que quer roubar, matar e destruir, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ter sim esse cuidado, essa sabedoria, essa vigilância. E também, Pai amado, ajuda-nos a entender que se porventura falharmos, pecarmos, escorregarmos, nós devemos ser rápidos, rápidos em nos arrepender, rápidos, ó Deus, em jogar para fora da nossa vida tudo aquilo que é mal diante do Senhor, rápidos, ó Deus, para clamar ao Senhor por misericórdia, clamar ao Senhor por perdão. Senhor, sabendo que a tua misericórdia vem sobre nós e nos perdoa os pecados e nos lava da injustiça do pecado. Pai, ajuda-nos também a entender, Pai, que uma vez que a nossa comunhão com o Senhor está estabelecida pelo mérito de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro que nos lava, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que nos conecta a vós, e nós temos acesso ao Senhor, que nós podemos chegar diante do Senhor com toda a confiança, certo de que somos ouvidos, que somos respondidos, certos que o Senhor intervém, Senhor, através da nossa oração, por nós e através de nós. O Senhor move, o Senhor faz, ó Deus. Ajuda-nos a entender desse privilégio, ajuda-nos, ó Pai, a agirmos, a ter uma fé que age, a ter ação, Senhor. Ajuda-nos a acessar o reino do Senhor, o reino do seu Cristo. Ajuda-nos a trazer à existência, à terra, a vontade perfeita do Senhor para nós, que é boa, agradável, é perfeita, é vontade de paz, é vontade de nos dar um bom futuro, é vontade de nos fazer e ter uma santa prosperidade em cada área da nossa vida que glorifica o Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a levantar a mão da fé em oração e tocar e acessar, Pai amado, a tudo que o Senhor nos entrega em Jesus Cristo, no poder do teu Espírito Santo. Pai, assim nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ter essa consciência, desperta-nos essa realidade, desperta-nos, ó Deus, essa maturidade, ajuda-nos a viver, Pai amado, para a glória do Senhor, ajuda-nos a alegrar o teu coração, crendo no Senhor e recebendo do Senhor tudo que o Senhor tem para nós, para a nossa família, as pessoas à nossa volta, tudo que o Senhor tem, meu Deus, para outros através de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, eu te peço. Senhor, abençoe aqui cada vida que me ouve, cada lar, cada família representada, os matrimônios, as famílias, Senhor, abençoa. Que a paz do Senhor adentre os corações, que a paz do Senhor adentre os lares, ó Deus. Traz renovo, traz alegrias nos matrimônios, nas famílias, ó Pai. E acima de tudo, o santo temor do Senhor. Encha-nos da tua presença, encha-nos da tua graça, encha-nos do teu favor, Senhor. Continue, ó Pai, em tua misericórdia, dando ordem a vossos anjos,
para nos guardar, para nos livrar de todo mal e também nos trazer as bênçãos que o Senhor já liberou para nós nas regiões espirituais, ó Pai amado, que acessamos a Ti em oração. Ó Deus amado, por Tua misericórdia, Senhor, guarda as entradas, saída de nosso ser, Pai. Livra-nos, ó Deus, dos encantamentos das trevas. Livra-nos, ó Deus, das seduções das trevas. Livra-nos, ó Deus, do poder do maligno. Livra-nos da mentira e do engano das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado. Se alguém precisa, meu Pai, de conserto, leve essa vida, meu Pai, ao arrependimento rápido, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que reconhece, ó Pai amado, Senhor, que o pecado, ele traz tristeza ao Senhor, Pai amado, porque o pecado nos afasta do Senhor, Pai amado. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos na fé em Teu Filho, abençoa-nos na fé em Teu amor, abençoa-nos na fé em Teu Espírito Santo, para a vossa glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.